Meus amigos dos síndicos do Vale, mais uma vez nós estamos reunidos aqui para fazer um vídeo para vocês e levar conhecimento, que é uma coisa muito bacana, né? Eu estou hoje aqui com o Paulo da Itapura. Como vai, Paulo? Bem, Jaime, graças a Deus tudo tranquilo, na luta diária aí, buscando conhecimento, adquirir experiência com o pessoal aí da área de condomínios, né? Bom, o que a gente vai conversar aqui hoje? Nós vamos conversar sobre a pólice de seguro, tá? E suas coberturas. Então, eu vou primeiro conversar com o Paulo aqui. Paulo, qual é a necessidade do condomínio fazer seguro? Bom, Jaime, todos sabem que a legislação prevê e determina a obrigatoriedade de contratação de um seguro para o condomínio, né? Então, isso é uma obrigação legal, está previsto em legislação. No Código Civil, né? Exatamente. Se vocês pegaram lá as obrigações do síndico no Código Civil, uma delas é a contratação do seguro do condomínio, é obrigatório. Hoje, qual é a diferença entre você contratar um seguro vertical e horizontal? Existem algumas diferenças, né? Sim, na verdade a cobertura acaba sendo a mesma, né? Destinada à área comum do condomínio. O condomínio com a estrutura vertical tem um diferencial que são os elevadores. Então a contratação de danos elétricos para esse tipo de condomínio ela é diferenciada e tem que ser muito bem analisada. Inclusive considerando a situação do valor de depreciação ou valor de novo sendo aplicado na hora de um sinistro de danos elétricos. Isso é muito importante. Eu queria que você explicasse melhor essa parte de depreciação. Sim. Nos danos elétricos, as seguradoras até um ano e meio atrás não consideravam a opção de indenizar pelo valor de novo. Tá? Sendo assim, ela aplicava o fator de depreciação ao equipamento que foi danificado, pelo tempo de uso, condições de utilização e tudo mais, e indenizava somente com o fator de depreciação. Então, um exemplo simples aí, um equipamento custaria R$10.000, o condomínio acabava sendo indenizado em R$2.000, R$3.000, gerando aí um certo prejuízo, porque o condomínio ainda teria que colocar dinheiro do caixa lá para substituir o equipamento. Certo. Já no valor de novo, não, né? A partir de agora as seguradoras estão dando a opção do síndico avaliar e contratar essa cobertura, que é muito importante, e aí ela indeniza pelo valor do equipamento novo. Muito bom. Quando ocorre um sinistro, qual é o papel do corretor em relação ao segurado? Jaime, o nosso papel na hora de um sinistro é prestar todos os esclarecimentos, orientar a apresentação de toda a documentação e intermediar essa documentação junto à seguradora, passando todo o procedimento, todo o andamento do processo, esclarecimento de documentos e envio e prazos. Tá? Lembrando que a SUSEP regulamenta esse mercado e ela tem prazos para uma liquidação e finalização de um sinistro. E qual é o prazo, você lembra? 30 dias. Ok. Eu digo isso porque a maior dificuldade que nós temos enfrentamos durante os anos que nós temos de administração condominial é quando ocorre um sinistro e quando a gente depende do corretor. Às vezes ele simplesmente pega e passa o número para a gente da seguradora e nós temos que correr atrás de tudo. Então a gente sofre muito com isso. E, na verdade, tudo isso é o papel do corretor, né? Exatamente, Jaime. Isso é um diferencial de cada corretor que se apresenta na concorrência ou até mesmo na prestação do serviço, que é ter uma equipe direcionada para tratamento de sinistro. Porque é o único momento, na verdade, que o corretor tem de mostrar a qualidade do serviço dele, né? Porque inicialmente ele apresenta uma cotação, depois uma transmissão de proposta, emissão de apólice e se encerra. Se não acontecer nada, somente no ano seguinte ele vai retomar o relacionamento com o síndico. Na Itapura Seguros, por exemplo, nós não fazemos dessa forma. Temos uma célula que trata todos os sinistros, dando todo o suporte e apoio ao síndico na questão da documentação, orientação de prazos e condução do sinistro. Muito bom. Uma coisa que me preocupa muito quando eu faço cotação, e que a gente se preocupa muito na administradora, é não fazer a busca de preço
somente com a corretora. Nós buscamos fazer com as corretoras, pelo menos 3 corretoras. Por que variam tantos preços de corretora para corretora? Então, Jaime, na verdade, existe a questão das coberturas, que se todas as coberturas idênticas na mesma condição, o preço não pode diferenciar muito, tá? Porque aí a questão de corretagem, todos sabem, isso não é segredo para ninguém, tem uma taxa de corretagem que é aplicada. Então, assim, o que nós pedimos sempre e tentamos negociar com o síndico, já que ele está fazendo uma concorrência, que ele não precisa abrir preço que ele tem, mas que ele abra as coberturas que o outro corretor está apresentando. Porque eu não posso cotar considerando determinadas coberturas e um outro corretor considerando outros valores de coberturas, e inclusive excluindo ou incluindo coberturas a mais, porque isso sim interfere no preço. Na administradora, antes de eu passar para os corretores, eu faço uma equalização do que eu vou fazer. Eu vou comparar, por exemplo, banana com banana. Eu não vou fazer com que cada corretor faça um tipo de avaliação, mesmo porque nós somos preparados aqui para isso. Exato. Mas eu vejo, sim, às vezes uma diferença chega até 40% de uma corretora para outra. É inexplicável. Exato. Se a pólice estiver idêntica, não pode ter uma diferença desse patamar. Tá? Assim, aí é questão de precificação de cada corretor, que também isso determina lá a condição final que ele aplica no orçamento. Tá? Uma coisa, quando eu pego também algumas apólices que vêm de outros condomínios, são coberturas que não são necessárias para o condomínio, mesmo vindo de um corretor. Ou ainda, elas num valor muito alto. Vou dar um exemplo, por exemplo, dessa cobertura que a gente chama de básica simples, né? Que calcula o preço do apartamento por unidade, não é isso? Na verdade, na hora que você vai fazer esse cálculo, todas as seguradoras elas têm uma tabela baseada no metro quadrado a ser construído. Tá? Isso vai de uma construção mais simples, de uma construção mediana e uma construção com material, vamos considerar assim, padrão mais elevado. Então ela leva em consideração isso para a indenização. E nós, como corretores, temos a obrigação de discutir isso com o síndico, com os administradores, para chegar num valor mais próximo da realidade, porque, como você bem disse, às vezes você vai pagar durante anos uma cobertura de 10 milhões, sendo que para reconstruir aquele prédio, no pior sinistro possível, que seria a reconstrução daquele prédio, gastaria-se, por exemplo, 5 milhões de reais. E assim, nessa indenização não existe troco. O condomínio não vai ficar com o troco, vai ser indenizado 5 milhões e ele pagou a vida toda por uma cobertura muito maior do que ele realmente necessitava. Isso se estende a outras coberturas também, viu, Jaime? Isso é muito importante que você está falando. A gente conhece o seu trabalho, sabe que você costuma analisar as apólices de seguro, e isso é muito importante, enquadrar e equalizar as coberturas de seguro. Eu costumo fazer isso porque em alguns condomínios aqui eu já cheguei a reduzir a apólice em 50%. Exatamente. Entendeu? Com você mesmo já reduzi, até com outros corretores também já reduzi, porque é um absurdo. Chega aqui e eles querem colocar o valor de venda do apartamento. Isso não é real. Não é real. Passa bem longe disso. Então, é uma coisa que eu me preocupo muito. Eu queria que você desse uma explicada pra gente o que é cobertura básica simples e cobertura básica ampla. Então, Jaime, as seguradoras, ao longo do tempo, vêm, como em qualquer todo outro segmento, desenvolvendo e melhorando os seus produtos, né? Então, assim, a lei determina que o síndico contrate um seguro básico para o seu condomínio, que é a cobertura básica para incêndio, explosão, queda de aeronave. E, ao longo do tempo, a evolução e até mesmo o conhecimento, profissionalismo do síndico começou a se desenhar novas coberturas. E isso foi caminhando para quê? Para cobertura ampla, tá? Que prevê responsabilidade civil do síndico, responsabilidade civil do condomínio, danos elétricos, danos hidráulicos, vazamento, rompimento de tubulação. Então são assim coberturas mais amplas que visam o quê? Proteger a gestão do síndico. Não é encarecer o seguro, é dar uma condição, uma proteção maior à gestão do síndico, ampliando o leque de coberturas que ele tem dentro dos sinistros que podem ocorrer dentro de um condomínio. Bom, agora eu vou perguntar algumas coisas para você, de algumas
coberturas que são mais comuns em condomínio, pelo menos a que a gente administra aqui. Eu queria que você desse a gente vai bater um bate-pronto aqui, só para quando o síndico pega uma pólice, entender o que é aquela cobertura, pode ser? Pode, claro. Vamos lá. Vendaval e impacto de veículo, o que seria isso, Paulo? Então, esse é a cobertura para um exemplo de um vendaval onde tenha uma movimentação entre veículos e tenha uma colisão em decorrência desse vendaval. Entendi. Normalmente ela tem franquia, né? Sim. A grande maioria tem, na verdade todas as coberturas adicionais têm franquia. A única que não tem franquia é a básica, que é incêndio, queda de raio, aeronave e explosão. Tá ok. Danos elétricos. Danos elétricos, essa é a mais recorrente, mais importante, né, Jaime? Danos elétricos, ela visa indenizar o condomínio em todo o seu equipamento interno, elevador, qualquer tipo de maquinário que ele tenha, central telefônica, central de monitoramento, em decorrência de algum dano com fator externo. Tá? Então é muito comum nessa época de chuvas, recentemente a gente deu entrada em alguns sinistros de alguns condomínios aqui da região, uma chuva aí que aconteceu uns 15 dias atrás, a queima de central telefônica, a queima de câmeras e elevadores. Tá? Então ela é muito importante, essa cobertura, e tem que ser muito bem analisada. Essa cobertura, por exemplo, é uma vilã que subiu o seguro também, né? Exatamente. No custo do seguro, ela é uma das mais representativas. Quebra de vidros. Isso é para condomínios que têm áreas comuns com bastante vidros expostos, né, que estão sujeitos ali a quebrar. Não envolve o vidro da unidade, do apartamento, tá? Sim, vidros da área comum. Mas como seria quebrar como? Pode ser um acidente, fatores externos e até mesmo ocasionado por algum morador. Tá? Bater, por exemplo, a porta? Bater a porta, de repente escapou alguma coisa da mão e caiu e quebrou e direcionou para o vidro. Portas de vidro é muito comum acontecer. Entendi. Roubo e furtos de bens com arrombamento. Isso é muito importante também esclarecer, Jaime, que a cláusula de roubo e furto dos bens do condomínio, ela tem que ser caracterizada o arrombamento. A gente fala, também utiliza o termo qualificação, tá? Um roubo, furto qualificado. Não adianta simplesmente sumiu o computador da guarita, não, tem que ser evidenciado que foi arrombado em algum momento, que teve a quebra de algum item de segurança para acessar aquele local e levar o bem que foi roubado. Esse tipo de cobertura que o condomínio faz é na base da confiança? Não entendi a base da... Que não precisa da nota? Não, na liquidação do sinistro você precisa apresentar uma documentação, tá? Então, para identificar o valor do bem furtado ou roubado, precisa apresentar o valor através de comprovação de nota fiscal. Eu digo isso porque em apólice residencial, você não, por exemplo, tem uma TV, você não precisa da nota, tá? Você só faz uma relação dos bens que... Sim, você pode informar esses bens e aí está sujeito a uma inspeção, verificação da seguradora. Sim. Aqui eu tenho um item aqui, apesar que é assistência ao condomínio. Esse é muito importante, Jaime, é um dos temas que eu venho notando que o síndico e algumas administradoras têm muita dificuldade em entender essa cobertura. Existe a cobertura por sinistro e existe a cobertura para assistência 24 horas, que é bem diferente, né? Então, hoje o síndico fala, mas o que tem essa assistência? Entupiu o meu cano aqui, vou acionar o seguro, não tem cobertura. Cobertura de desentupimento é uma cobertura que não está contratada no seguro, não existe para sinistro. Ela está dentro da assistência 24 horas. Porém, a assistência 24 horas é muito importante ressaltar, ela tem planos. Normalmente a seguradora te garante um plano básico gratuito e ela dispõe planos mais completos com uma cobrança adicional também no seguro. É sempre importante questionar o corretor sobre isso e analisar os benefícios que estão dentro da assistência 24 horas, porque muitas pessoas confundem acionar a assistência ou acionar o seguro, tá? Então é muito importante esclarecer isso aí. Mas quais seriam os serviços inclusos normalmente numa assistência dessa?
chaveiro, tá? Todos os itens que eu estou mencionando aqui seria para a área comum do condomínio. Então, chaveiro, encanador, eletricista, serviço de hidráulico, tá? Que é aquele que pode auxiliar numa mão de obra, num vazamento que esteja à vista, não pode ser subterrâneo, dentro da parede. Isso aí é uma questão também que entraria na cobertura de sinistro para vazamento de tubulação. Sim, já vamos entrar nela daqui a pouco. Exatamente. Então a assistência ela visa dar um auxílio para o condomínio numa questão emergencial. Tá, ok. Responsabilidade civil, portões automáticos. É bem básico, né? Outra cobertura muito importante que recentemente tenho visto algumas apólices até sem essa cobertura. Isso é para acidentes ocasionados no acionamento de abertura ou fechamento do portão automático, seja na entrada do automóvel, seja na entrada de pedestres também. Sim, mas é o que eu vejo que algumas apólices que eu ando recebendo com valores muito baixos. E qualquer pegada no carro hoje em dia é 10, 15 mil, né? Exatamente, Jaime. Assim, a seguradora ela compõe a precificação através de um histórico também de sinistralidade, né? Então, é uma cláusula que é muito importante, porém não é tão acionada para seguradoras, tá? Apesar que lá no grupo, lá, só esse ano eu vi umas quatro vídeos do pessoal que pegou no carro. Tá? Exato, é que às vezes tem aquela discussão se a culpa realmente foi do condomínio, do porteiro, ou se o morador foi imprudente, acaba ele que assumindo o prejuízo dele. Né? É que o problema dessa cobertura é a franquia, né? Exatamente, tem o acionamento de franquia também. Quer dizer, independente de se pegar no carro ou não, o seguro vai pagar. Quem não foi, o seguro vai acabar pagando. Exatamente. Tem apenas uma questão a ser avaliada também, que às vezes nem chega no seguro, que é o valor do reparo. Às vezes o valor do reparo fica abaixo da franquia, não compensa acionar a pólice de seguro. Exatamente. Essa é muito legal. Responsabilidade civil do síndico. Exato. Essa parece que não é tão possível de acontecer, né? Mas é muito possível. E é a mais possível de atingir realmente o síndico. É um caso de algum ato, ação ou omissão dentro das atribuições do síndico que ele possa vir a ser acionado, questionado por um morador ou até mesmo por um prestador de serviço e tudo mais, e ele responderia como síndico, né, judicialmente, ele tem essa cobertura adicional para protegê-lo caso ele venha a ser condenado nessa ação judicial. Mas qual seria o ato dele? Vamos dar um exemplo. Ele pode, de repente, Jaime, através de um ato dele, causar um dano a um morador, a um prestador de serviço. São vários exemplos que podemos citar aqui. Mas é um ato ou omissão que ele pode ocasionar numa responsabilidade civil. Numa briga com o condômino, por exemplo, se ele for condenado por danos morais, inclui não? Não. A cláusula de dano moral ela é contratada separadamente da responsabilidade civil. Existe uma cláusula de dano moral? Existe uma cláusula de danos morais separada da responsabilidade civil do síndico. Que bacana. Existe. E é cara? Não representa um custo significativo nas apólices de Existe condomínio. uma cláusula de dano moral. E olha, dano moral não é difícil de acontecer, né? Exatamente. Hoje em dia a gente sabe as relações entre morador e síndico, elas são em alguns momentos, não na sua totalidade, mas em algumas situações aí, praticamente todo condomínio tem algum tipo de situação assim de desavença. Principalmente em assembleia também ocorre muito, né? Assembleia e no dia a dia das discussões normais do condomínio. A responsabilidade civil do condomínio também basicamente pega a mesma coisa? Exatamente, é o mesmo direcionamento, porém cabe o direcionamento da ação judicial, né? Pode-se entender que seja uma culpa do síndico, pode-se entender que seja uma culpa do condomínio como pessoa jurídica. Esses exemplos são mais fáceis, né? Por exemplo, quem tem uma piscina com azulejo está lá, corta o pé de um condômino. Exatamente. Você não põe a plaquinha lá que de repente do chão molhado. Exatamente, e a pessoa vai e quebra, cai e quebra alguma coisa. Uma coisa que tem sido muito debatida também, Jaime, é a questão da sinalização para deficiente, condução, facilidade ao acesso
do deficiente, né? Isso é um tema que também tem sido muito debatido, essa sinalização e adaptação do condomínio para isso. Tem uma série de fatores, né? Isso é muito importante, essas cláusulas aqui, né? Então, só me fala agora um pouco dessa cláusula também que muita gente não sabe, principalmente quem tem condomínio. São vários aspectos, não só do quem tem condomínio com aquelas garagens que são subterrâneas, mas também nos apartamentos, né? Exatamente. Que é a cláusula de alagamento. Então, Jaime, até recentemente passamos por uma situação, mencionando aí a questão do alagamento, gerou um alagamento numa garagem subsolo, como você mencionou, em detrimento de um entupimento de um cano que fazia a drenagem da piscina. Na sua opinião, isso é um alagamento? Eu acho que é um alagamento, sim. É um alagamento, porém ocasionado por um outro fator dentro de responsabilidade de manutenção do condomínio. Então isso não configura alagamento. As cláusulas de alagamento prevê o quê? Qualquer tipo de alagamento na área comum do condomínio ocasionado por uma chuva ou por algum dano que seja de fator externo. Sim, um intempérie da natureza. Exatamente. Tá certo. Então, mas um rompimento, por exemplo, vou dar um exemplo de um cano da Sabesp. Sim, aí você vai entrar na responsabilidade de um terceiro, né? Pode ocorrer dentro do condomínio? Pode. Você vai ter ali a cobertura sendo dentro da área comum do condomínio, tá, Jaime? Isso é muito importante. Você tem o acionamento do seu seguro. Se ele é externo, na rua, e está entrando água dentro do condomínio, tem que ser feito o acionamento através da Sabesp. Desmoronamento. Essa é uma outra cláusula que é pouco comum de acontecer, sinistralidade baixa também, porém gera muita preocupação em condomínios que têm uma situação da área limítrofe do condomínio ser em locais com uma queda de terreno e coisas do tipo, né? Então esse desmoronamento também, ele tem que ser, como todos sabemos, no momento da contratação de um sinistro é feito uma inspeção pela seguradora, tá? Então, se houver algum ponto de risco, a própria seguradora já sinaliza uma possível correção, né, e tudo mais. Porém, o fator do desmoronamento também vai ser analisado, se ele é externo ou se ele foi causado por alguma anomalia dentro da área comum do condomínio. Agora, algumas documentações que são básicas para a seguradora, que muito síndico acaba não verificando anualmente e que isso pode dar algum problema na hora de pagamento de franquia. Sim. Seria a VCB. Exato. Seria o de para-raio, o laudo do para-raio. O laudo do para-raio. E também até o laudo do elevador também, que muita gente não sabe. Do elevador, ele também tem um vencimento, né? Ele expira e tem que ser renovado sempre dentro da sua vigência. Então, são alguns dos documentos necessários, né? Exatamente. Eu brinco, Jaime, que o sinistro, na verdade, não é o fato ocorrido, é a documentação que vai ser apresentada que vai fazer a seguradora indenizar com maior facilidade, com maior agilidade, ou ela vai solicitar o que atrasa, às vezes, o pagamento de um sinistro, a documentação complementar. Né? Porque às vezes o sinistro acontece de uma forma, o condomínio não tem documentação para apresentar para a seguradora, e aí a seguradora começa a solicitar documentação adicional. Lembrando que o prazo de 30 dias que foi dito aqui no início para a liquidação de um sinistro, ele se dá desde que toda a documentação esteja apresentada. Vamos supor que a seguradora solicite um novo documento, aquele prazo se interrompe, podendo ser prorrogado por até mais 15 dias. Tá? Entendi. Me fala agora um pouco da Itapura. Sim. Bom, a Itapura é uma corretora de seguros que já existe aí no mercado há 9 anos. Ao longo do tempo ela veio se especializando nesse mercado de condomínios, seguro para condomínios e também o seguro patrimonial, que é o residencial, empresarial, automóveis, tudo que envolve o patrimônio, seja da pessoa física ou da pessoa jurídica. A Itapura tem a expertise e o atendimento voltado para esse público. Dado o nosso DNA estar também ligado a São José dos Campos, nós abrimos aqui uma filial recentemente e estamos ampliando nossa participação, nossa
nosso investimento aqui na região, que é uma região muito importante para nós. Um dos sócios da Itapura mora em São José dos Campos, né? Então tem um vínculo, além de físico, tem um vínculo afetivo aí com a região do Vale do Paraíba. Agora, a Itapura, vocês sabem, já deve ter visto bastante nos nossos eventos, mas o que a Itapura espera do Vale Síndico? Nós acreditamos muito nesse modelo de gestão de um grupo, de um determinado segmento, né? Desde que nós conhecemos o Vale Síndico, nós participamos aí de todos os eventos, de todos os encontros, o café da manhã, que eu acho que é uma coisa muito interessante, porque ele aborda temas específicos, né? Não é uma coisa centralizada num único tema sempre tem temas ali bem polêmicos, que ajudam na gestão do dia a dia do síndico e permite também aos prestadores de serviços desse mercado mostrar o seu diferencial. Então a Itapura acredita muito e participa e vai continuar participando desses movimentos do Vale Síndico, porque é muito importante essa interação entre todos. Tá certo. Eu quero agradecer a sua participação aqui, entendeu? E dar um abraço aqui para o nosso pessoal dos síndicos do Vale. Você quer dizer mais alguma coisa, não? Sim, Jaime, agradecer sua atenção aí, o espaço para a gente mostrar o nosso trabalho, agradecer toda a sua equipe, que está sempre muito solícita nos eventos e tudo mais, e deixar uma mensagem, pessoal: o seguro só é caro enquanto não tem o prejuízo. Pensem nisso. Contrate uma pólice adequada, contrate uma pólice que proteja a sua gestão do seu condomínio, porque, como já foi dito anteriormente, a responsabilidade sempre vai recair sobre o síndico, ok? Só quero lembrar uma coisa para vocês, pessoal do Síndico do Vale: todos os eventos são gratuitos. Esse é o nosso lema, nós não vamos mudar. E se prepare para os próximos passos, para os nossos próximos eventos e os cursos que estão por vir, que também serão gratuitos. Um abraço grande e até a próxima.